Boa tarde. Este projeto trata de um projeto Lean Six Sigma para implantação de fluxo unitário em linhas de filtro para respiradores em um setor da empresa 3M do Brasil. O grupo é composto por André, Bruno, Guilherme, Marcelo e Vinícius. Esse trabalho é para aproveitamento na disciplina de tópicos especiais em gestão da produção, ministrada pelo professor Dr. Rodolfo Florenci. Segue uma pequena agenda do que será passado no trabalho, que consiste basicamente no método DMAIC: definir, medir, analisar, implementar as melhorias, controlar e, por último, algumas considerações finais. A primeira fase do DMAIC consiste em definir. Dentro dessa etapa se define o objetivo, a justificativa, qual é a situação atual do processo, como que o planejamento do projeto vai ser dado e onde que se pretende chegar com esse projeto. Dessa forma, definiu-se como objetivo aumentar a produtividade da linha 6000 em 15%, reduzindo os estoques intermediários e quantidade de horas extras. A justificativa se dá pelo grande potencial de produtividade e redução de custos que tem nesse processo. Atualmente existe um aumento de demanda que não está sendo suportado pelo processo e o que está gerando uma alta quantidade de horas extras. Então esse projeto tem esse potencial de reduzir esses custos e aumentar essa produtividade. Definindo a situação atual do processo, esse processo ele atualmente tem uma produção de 3.900 peças por turno. Então, com aumento de 15%, pretende-se chegar a 4.500 aproximadamente. Observa-se que o layout da empresa ele não está muito otimizado, então a gente tem estoques intermediários que estão longe do processo, então gera uma movimentação muito grande. E a gente vai atuar também, a gente atuou nesse processo de layout para diminuir a movimentação. Uma parte muito importante da definição é definir qual que é o fluxo do processo. Então, por isso foi feito um mapa de fluxo de valor, mostrando todos os processos e os tempos e onde existiam estoques intermediários para que pudesse ter uma análise mais bem definida e poder identificar mais fácil as possíveis melhorias. Na parte de definição, como já foi dito, é importante também que haja um planejamento do projeto. Dessa forma, foi criada uma carta de projeto onde se definiu qual que era o projeto, qual que era os envolvidos nessa equipe, qual que era o objetivo, a justificativa, qual que era o escopo, qual que eram os serviços que estavam fora do escopo, quais que eram os requisitos do projeto, foram definidos alguns indicadores de desempenho também, quais eram os resultados esperados, foi feita uma estimativa de prazo e custo. Falando um pouco sobre o escopo era atuar na rapidez do processo e aumentando o volume de produção, reduzindo o nível de estoque e diminuir também a quantidade de horas extras, atuando no layout e na reformulação de alguns processos. O que estava fora do escopo, aumentar a qualidade do produto e atuar na engenharia do produto. Alguns indicadores que foram definidos foram dias de atraso da entrega do projeto final, atrasos nas entregas parciais, número de revisões de planilha e o orçamento do projeto. Esse projeto teve um prazo estimado de aproximadamente 90 dias e um custo de R$ 8.000. Na parte de planejamento do projeto também foi feita uma WBS dividindo a estrutura do projeto. Então foram divididos em 5 pontos prioritários, que é a definição, levantamento de dados, desenho do layout, melhoria nas máquinas e implementação. Isso serve para dar uma melhor visualização de quais são as atividades que precisam ser feitas e quais são as saídas que esse projeto precisa ter. Foi feita também uma matriz de responsabilidade para esse projeto. Então foi listada todas as atividades e todos os integrantes e mostrando quem era o responsável, quem eram os envolvidos,
que pessoas eram consultadas para a entrega de uma determinada atividade e quem era apenas informado. Observa-se que existe, às vezes, 2 responsáveis por ser uma pessoa diretamente da empresa e um aluno que estava atuando no projeto. No planejamento do projeto também foi feito um planejamento de tempo. Então, definindo todas as atividades, qual que era a data de início, sua duração e a data de término prevista para essas atividades. Com o cronograma feito, foi possível desenvolver um gráfico gigante para ver de forma mais visual a sequência das atividades e como que elas estavam feitas conforme as semanas e os dias do planejamento. Com todas essas definições feitas, pode-se partir para a próxima fase, que é medir. Os objetivos da fase de medição deste trabalho serão a confirmação do processo, assim como a definição da linha básica do processo. A importância da confirmação do processo é garantir a confiabilidade dos documentos para que estes possam ser usados com segurança. A definição clara do processo é fundamental para o sucesso do projeto. Para a confirmação do processo em questão, foram elaborados os seguintes documentos: diagrama CIPOC, mapa de fluxo de valor e fluxograma de processo. Através do diagrama CIPOC, é possível visualizar o início e fim do processo, o que entra e sai, assim como as atividades realizadas durante o processo. Outra informação fornecida pelo diagrama CIPOC é o conjunto de envolvidos, como fornecedores e clientes. Este diagrama contribui com uma visão mais transparente do processo. A função do fluxograma é representar visualmente as etapas do processo. A partir do fluxograma, é possível enxergar a sequência de atividades necessárias para produzir o produto. Como é ilustrado pelo fluxograma, as etapas do processo onde existem processamentos são as etapas de recebimento de pedidos, abastecimento de matéria-prima, da solda da tampa e da base, da montagem do conjunto tampa-base, as etapas de selagem, o empacotamento e a expedição. Dentre estas etapas, as que adicionam valor para o cliente são as etapas de solda, montagem, selagem e empacotamento. As etapas de recebimento de pedidos, abastecimento de matéria-prima e expedição não adicionam valor para o cliente, no entanto, são atividades necessárias para a fabricação do produto ou fazem parte dos processos de negócio da empresa. O mapa de fluxo de valor é outro documento que contribui com a confirmação do processo e tem como objetivo facilitar a visualização das fontes de variabilidades, contribuindo para a identificação de perdas. O mapa de fluxo de valor também fornece uma representação de como o processo transforma as entradas em saídas de maior valor, assim como ilustra o fluxo dos materiais e informações através das máquinas e pessoas que compõem o processo. A definição da linha básica do processo tem como objetivos analisar a necessidade de execução do projeto de melhoria, uma vez que sua análise pode demonstrar que o processo é suficientemente estável, guiar a equipe de projeto na identificação de pontos críticos, assim como auxiliar na definição de uma estratégia para tratar o problema. Fornecer informações sobre a performance atual do projeto com o intuito de embasar uma análise sobre os ganhos alcançados com o projeto de melhoria. Os quesitos para a análise da linha básica do processo foram o tempo de processamento por peça, assim como a produtividade em peças por turno, como está ilustrado nesta tabela. Falando um pouco sobre a análise. Iniciando o projeto pela análise do seu por pequenas quebras ou por fatores inexplicáveis que não pertencem à produção, possibilidades de melhoria, como por exemplo na área, baixa performance do operador, baixos índices de interna das tampas com falhas no estoque em diversos momentos a máquina tem parado por pequenas quebras ou por fatores inexplicáveis que não pertencem à produção, de atuação por projetos de produtos na área, baixa performance do operador, injeção interna das tampas com falhas no estoque muito elevado, ou seja, analisando o principal que se destaca é o excesso de transporte e movimentação do operador, uma vez que cada final de etapa
cria-se um estoque que é armazenado e posteriormente consumido em outro processo. Além disso, enxerga-se processos desnecessários, como já foi citado, espera, uma vez que as linhas estão desbalanceadas, baixa produtividades e estoques muito altos. O estudo da GBO, Gráfico de Balanceamento de Operação, mostrou que as atividades que cada operador tem que fazer estão praticamente todas acima do takt time que seria necessário para estabelecer a produtividade desejada, com exceção do empacotador, que tem suas atividades muito reduzidas. Sendo assim, propõe-se um estudo de melhoria do layout, conectando o final de cada processo em seu sucessor, evitando movimentações, transportes, espera, estoque, de modo a maximizar o uso da produção. Através da nova proposta, possibilitou-se a redução de todas as atividades, de modo que elas coubessem dentro do takt time. O que foi feito para que isso acontecesse? O novo layout ele evita movimentação, ele evita transporte, não há mais necessidade de preenchimento de relatório, criação de etiquetas, enfim. Pelas máquinas estarem em linha, todas essas atividades podem ser eliminadas. Além disso, outras atividades que são inerentes aos processos foram transferidas para o empacotador, de modo que a operação não saia da máquina e o empacotador fique responsável pelas atividades externas. Além disso, para que se conseguisse esse resultado, precisou-se balancear a linha através da sua seladora, que, como pode ser visto no gráfico, é o gargalo da produção, é aquela que tem um takt time maior. Então, todas as outras atividades serão balanceadas de acordo com ela, de modo a evitar a geração de estoques intermediários. Conclusão. Há muita desconfiança por parte dos envolvidos em relação à implementação de projetos desse tipo, uma vez que você diminuirá a velocidade das máquinas para que elas fiquem balanceadas. Como dito na fase de análise, a velocidade de balanceamento da linha deve ser aquela do gargalo, representada nesse caso pela seladora. Ou seja, embora você esteja melhorando a eficiência da produção, o fato de diminuir a velocidade de operação das máquinas gera um certo desconforto. Há também o risco das paradas totais, uma vez que agora os processos estão conectados. Uma vez que um deles apresente problema, a linha toda para. Porém, é feito um trabalho para que isso se garanta. Uma melhoria na eficiência, diminuição de quebras, trabalhos preventivos. Por isso que projetos Lean não podem vir sozinhos, eles devem vir acompanhados de diversas outras ferramentas. E há também a dificuldade na mudança da rotina, porque a operação já está acostumada a trabalhar de um jeito, e você pedir para que isso seja alterado gera sempre um desconforto. Entretanto, ao se tomar ações como essa, os ganhos são altíssimos, como produtividade, pois, assim como eu disse, embora estejamos diminuindo a velocidade da máquina, o fato de eliminarmos diversos desperdícios, diversas paradas, diversos momentos de não produtividade, faz com que a linha fique muito mais robusta e muito mais constante, aumentando em muita produtividade. Há também a diminuição de diversos outros desperdícios, como por exemplo a criação de estoques, que reflete diretamente num benefício financeiro para a área, uma vez que você deixa de ter capital imobilizado. E ganhos de lead time, uma vez que sua produção fica muito mais eficiente e rápida. Sendo assim, a apresentação do projeto se mostra eficiente e com grandes benefícios para a própria empresa. Nesta fase, são propostas algumas melhorias que possam ajudar no projeto. O layout escolhido é este da imagem, onde vemos que o fluxo fica muito mais aceitável, sem estoques intermediários, e garante que todo mundo pratique o mesmo takt time. Para que essas melhorias sejam implementadas, são realizados kaizens. Para que as melhorias no novo processo pudessem ser implementadas, todos os funcionários tiveram que participar de kaizens, seja como mão de obra para realizar a mudança, seja participando de treinamentos e conscientização a respeito das mudanças e do fluxo unitário. A intenção da empresa é que a manutenção autônoma passe a ser mais eficiente. Dessa forma, o TPM, manutenção produtiva total, passa a ser mais eficiente. Assim, os operadores seriam capazes de resolver a maioria dos problemas relacionados à máquina e seu posto de trabalho, enquanto todos os problemas deveriam ser identificados com etiquetas para posterior adequação.
Além disso, outra forma de melhoria implementada foi na melhora do setup, através de técnicas de QCO, Quick Changeover, o que, além de reduzir tempo de máquina parada, torna o processo mais flexível, diminuindo a necessidade de estoques intermediários e estoques de produtos acabados. Bom, a etapa controlar do processo DMAIC tem por objetivo comprovar uma possível melhora, alguma alteração, algum benefício trazido com a implementação de algum projeto. Outro objetivo também é comparar o sistema antigo com o sistema atual, com o que foi implementado, com o que foi projetado e verificar se atingiu as metas definidas no início do projeto. Por fim, é validar e documentar a nova metodologia para que todos possam executar de acordo com o que foi definido. Vale lembrar que no momento não é possível utilizar as ferramentas, as técnicas propostas nessa etapa de controlar, porque o novo sistema de produção não foi colocado em prática. Bom, com relação ao fator estoques intermediários, uma forma de calcular, de mensurar se houve alguma melhora é através de um cálculo simples da quantidade de itens que cada etapa produziu e que ficou armazenado. Feito isso, é comparar com os estoques antigos que eram produzidos, que eram gerados antes do início do projeto e caso continue com estoque intermediário alto, caso continue com o mesmo estoque, tentar nivelar, tentar balancear a linha de produção. Já com relação às horas extras de produtividade, o método proposto pode ser o mesmo feito com os estoques intermediários. Um cálculo simples da quantidade de horas extras e da quantidade produzidas em algum período, por exemplo, mensalmente, e assim confrontar os dados antigos com os dados de hoje e assim propor alguma mudança, alguma métrica, alguma forma de diminuir essas horas extras e aumentar a produtividade. Bom, com relação ao fator nivelamento da linha, o método proposto é verificar como o trabalhador está executando as tarefas, como ele está realizando as atividades e assim comparar com a folha de instrução de trabalho. Essa folha de instrução de trabalho foi realizada a fim de priorizar as etapas que agregam valor, a fim de eliminar as etapas que não agregam valor e assim propor uma metodologia de trabalho, uma metodologia de execução das tarefas que consequentemente resultam no nivelamento da linha. Com relação ao fator Takt Time, o método proposto é a utilização dos gráficos de controle do processo e de capabilidade para verificar se houve alguma variabilidade nesse fator Takt Time. A ação é verificar se existe algum ponto fora dos limites aceitáveis, fora do gráfico de controle e, caso exista, reajustar o processo para que todas as mensurações, todos os dados obtidos estejam dentro desses limites aceitáveis. Bom, por fim, com relação às atividades que agregam valor, o método proposto foi o cálculo da eficiência do ciclo do processo. Esse cálculo evidencia a porcentagem do tempo das atividades que agregaram valor em relação ao tempo total para produzir o item. A ação é confrontar os dados de antes do projeto com os dados depois do novo sistema implementado e assim tentar eliminar aquelas atividades que não agregam valor para o produto. Em linhas gerais, o projeto Lean Six Sigma trouxe para a empresa eliminação de desperdícios. Dentre elas, estão algumas das 7 perdas, como movimentação, transporte, estoque, espera e processamento. Além disso, a linha teve sua produtividade aumentada em cerca de 10%. É comum que nesse tipo de processo haja alguma resistência por parte dos funcionários. Essas resistências são quebradas mostrando para eles o valor que eles têm através de treinamentos e fazendo-os fazer parte da mudança, participando de cada etapa e dando sugestões, pois são eles que validam o processo. Considera-se, portanto, que o projeto alcançou seus objetivos definidos no ciclo DMAIC.
Para melhorias sejam continuadas, deve-se refazer o ciclo, passando de novo por cada etapa e encontrando outras melhorias que possam ser implementadas.